Glória a Deus. Deus é bom. Aleluias. Deus é bom. Aleluias. Abra comigo, amados, a Bíblia de vocês na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler um versículo muitíssimo conhecido de todos nós, e eu gostaria que esse versículo fosse a base da nossa reflexão nessa manhã. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Nós leremos o último versículo do capítulo 6 de Romanos, que é o versículo 23. Eu quero também cumprimentar todos que estão nos acompanhando através da live, das redes sociais. Nossa oração é que o Todo-Poderoso abençoe a sua vida, abençoe os seus caminhos, os seus projetos, os seus planos. Tudo perpassa por você estar em sintonia e em comunhão com Ele. Se Ele for a primazia da sua vida, se Ele estiver em primeiro lugar na sua vida, certamente cumprir-se-á a palavra dele, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Todas as demais coisas lhe será acrescentada. Coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, porque todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluias. Romanos capítulo 6, versículo 23. Amém? Eu creio que você conhece de cor esse versículo. Se não conhece, eu faço votos de que a partir de hoje ele seja um versículo que você tenha no seu coração, que diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a... Qual é o salário do pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Mas, obrigado por esse mas, Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essas notícias. Muito obrigado, Jesus, por esta palavra. Muito obrigado, Espírito Santo. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com teus filhos, fala com estes que pararam diante, ó Deus, das redes sociais, do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV, para ouvir esta palavra. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. E que a sua palavra provoque mudanças em nossa vida. Que ela provoque transformações em nossa vida, em nosso caráter. No nome de Jesus. Porque a sua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Aleluias. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. A sua palavra, Senhor, aleluias, fala ao nosso coração, que ela nos norteie, que ela nos direcione para o caminho alto e aplainado do Senhor, e que de lá nossos pés não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós rogamos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Muitos conhecem esse versículo, mas só conhecem a parte A. Tem pessoas que conseguiram decorar esse versículo, mas eles só citam a parte A. O salário do pecado é a morte. Muitos conhecem, mas esquecem a melhor parte, né, que é a parte B do versículo. Tem um mas aí. Logo depois dessa notícia que o apóstolo Paulo traz aos romanos, ele coloca um mas, e ele diz: o dom, né,
que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, isso era motivo para a gente dar muito glória a Deus, sabe? Nós não podíamos ficar de maneira nenhuma assim, passivos, sem perceber a profundidade disto, sem perceber a profundidade que é o final desse versículo. O dom, quer dizer, a dádiva, é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, gratuitamente, que Deus dá a todos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, vocês já devem ter percebido, irmãos, que de uns anos para cá tem aumentado muito as fake news, não é verdade? Existe hoje, dentro da linha do jornalismo, da mídia, né, da imprensa, uma preocupação muito grande com as fake news. Hoje tem até escritórios dentro das redações dos jornalismos que eles precisam ficar checando as notícias, ficar checando o que se posta nas redes sociais para saber se de fato é fake ou se é fato, né? E, infelizmente, as fake news têm tomado conta assim das redes sociais principalmente, e até alguns telejornais e até jornais impressos, né, revistas. Quantas coisas falsas que estão sendo aí anunciadas. Mas muitas pessoas, elas não têm percebido a gravidade das fake news. Irmãos, a gravidade de uma fake news é assim, algo calamitoso. Eu até fiquei relutando para não citar aqui nessa introdução esse fato, mas aqui no Brasil, mais especificamente no Nordeste, aconteceu algo terrível, aconteceu algo que nos remete lá na época da Idade Média. Foi colocado nas redes sociais, né, uma notícia, uma foto de uma senhora, e nessa foto dessa senhora, que eu não vou citar o nome dela aqui, ela foi colocado que ela era uma feiticeira, que ela fazia magia negra e ela usava para esses sacrifícios de magia negra crianças. Ela matava crianças para sacrificar. Essa era a notícia. E as pessoas começaram a espalhar isso lá na região onde essa senhora morava, porque infelizmente ela foi assassinada. Então, os moradores, tomando conhecimento dessa notícia, que era um fake, que era falsa, eles invadiram a casa daquela senhora, espancaram aquela senhora até a morte. Pensa para vocês verem, irmãos, a gravidade de uma fake news. Eles confundiram essa senhora com a pessoa que realmente estava envolvida nesse caso e acharam que eram ela, colocaram na região dela, assim, espalharam esse boato. A população, isso nos remete lá à época da Idade Média, a caça às bruxas, né? Em que uma pessoa era acusada de ser bruxa, e então as pessoas iam lá e colocavam fogo na casa da pessoa, colocavam fogo na pessoa, queimavam elas em fogueiras. Irmãos, isso aconteceu recentemente, agora em 2020, ou final de 2019, não tem muito tempo. Fake news é algo perigoso. E apesar desse termo estar sendo muito usado agora, parece estar sendo muito usado agora, na realidade, esse termo que significa notícia falsa em português, ele é antigo. Ele começou a ser usado no final do século XIX. Já no final do século XIX, esse termo em inglês, fake news, já era usado e ele se tornou popular no planeta, no mundo inteiro, para denominar informações falsas, essas que são principalmente vinculadas e publicadas nas redes sociais.
Agora, nós precisamos, irmãos, ter cuidado, porque qualquer tipo de informação falsa, da mais simples à mais descabida que você possa imaginar, induz as pessoas ao erro. E é isso que eu quero frisar aqui. Qual é o problema de uma fake news? O problema de uma notícia falsa é que ela vai induzir pessoas ao erro. E você vai entender por que nós estamos dando essa introdução. Esse termo em inglês, fake news, irmãos, ele vai conduzir pessoas ao erro. A palavra pecado, no sentido etimológico da palavra, significa errar o alvo. Lá no hebraico, significa errar o alvo. Preste bem atenção que pecado significa errar o alvo. Satanás tem trabalhado com fake news desde o Gênesis. No Gênesis, Satanás trouxe uma fake news. Ele virou para Eva e disse para Eva assim: foi assim que Deus disse? De nenhuma árvore do jardim podereis comer? Olha a fake news aí. Olha a notícia falsa. Olha a propagação da coisa errada. E ali, Eva foi induzida ao erro. A fake news, a notícia falsa, é uma arma do diabo, do inferno. E nós precisamos compreender isto. Então, seja uma fake news da mais simples mentirinha, engano, falsidade, a mais descabida, vai induzir as pessoas ao erro. Em vários casos, a notícia contém uma informação falsa, preste atenção. Porque, irmãos, a mentira você detecta logo, mas a meia-verdade você pode ser enganado. E é aqui que é o problema da fake news. Porque a fake news, na maioria das informações, ela é uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. Havia de fato acontecendo lá naquela região aqui no Nordeste brasileiro, feitiçarias e crianças estavam desaparecendo. O que o diabo fez? Usou uma fake news. Ele pegou uma verdade, um fato que estava acontecendo, e introduziu uma mentira, vinculando a uma pessoa que causou naquela cidade algo terrível, algo que apareceu aí nos telejornais, você deve ter acompanhado. Se você colocar aí no Google, você vai ver isso. Imagina como estão a mente, a cabeça das pessoas que cometeram essa injustiça, que espancaram essa mulher, e que agora eles souberam que não era ela. Mas agora eles já tiraram a vida dela, eles já fizeram justiça com as próprias mãos. Imagina como está a alma dessas pessoas. Imagina como que o diabo está assim, destruindo, colocando culpa na mente dessas pessoas. Como que o mal vai se propagar através disso? Então, o problema da fake news é que ela é uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. É principalmente nessas situações que estão escondidos os perigos das fake news e suas consequências podem ser desastrosas. O tema da nossa reflexão hoje é: não é fake, é fato. Repita comigo aí, diga assim: não é fake. Diga: não é fake, é fato. Bom, nós estamos diante de duas notícias. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está nos dando duas notícias. A notícia número 1 é: o salário do pecado é a morte. Meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: isso não é fake, isso não é falso, isso é fato.
E, infelizmente, muitas pessoas não estão levando a sério esta notícia. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está noticiando, está informando, está vinculando a sua maneira de comunicar, que era por meio de carta. Se Paulo estivesse vivendo hoje, talvez ele usasse um blog, né? Um podcast. Ele ia usar alguma dessas ferramentas, sim ou não? Mas na época dele era cartas. As cartas ele estava mandando as notícias. Eu acredito que tem alguém aqui que é antes desse período aí dos smartphones, né, do computador, que ainda escrevia carta. Tem alguém aqui que já escreveu carta? Levanta a mão aí. E quando a carta chegava, hein? Dando as notícias, como é que está aí? Olha, aqui fulano está bem. Olha, você sabe que a sua sobrinha passou no vestibular? Nossa, é mesmo? Isso, já está até fazendo faculdade. A gente só ia ficar sabendo meses depois. Hoje o correio só serve para trazer conta. Tem gente que não quer nem pôr caixa de correio na sua casa. Irmãos, Paulo está nos dando uma notícia, e essa notícia não é falsa, não é fake. A notícia é o seu pecado, o meu pecado, o pecado a qual nós acalentamos no nosso coração, acariciamos. O pecado cobra um salário. O pecado traz uma recompensa. Então o pecado tem uma paga. E o salário dele é a morte. Por favor, não duvide dessa notícia. Isso é fato, isso não é fake. O que é pecado, pastor? Desobediência a qualquer norma ou preceito. É uma falta, é um erro, é errar o alvo. É tomar uma direção contrária, isso é o pecado. Olha o que o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, e não é fake, o pecado é a transgressão da lei. Pecar é conduzir a sua vida fora dos trilhos da palavra de Deus, fora da direção dos mandamentos de Deus, é ir contra as normas e as leis de Deus. Isso é pecado. Se você é transgressor da lei de Deus, você é pecador. Tem pecador aqui? Todo mundo, né, irmãos? Meu Deus, eu estou diante de uma notícia vinda do céu. E essa notícia me diz que o salário do meu pecado é a morte. Seja por um único pecado que você tenha cometido, seja por muitos pecados que você tenha cometido, há uma só recompensa. E a recompensa ou a paga deste é a morte. Considerando, queridos, que o pecado traz essa consequência que é a morte, podemos ver que cometer pecado é algo gravíssimo. Sim ou não? Se você colocar o seu carro numa autopista, em que a velocidade máxima é 110 km/h, e você começa a correr a 200 km, 220 km/h, você dobrou, você está cometendo uma transgressão da lei, você está pecando contra a lei. Por que os especialistas em trânsito, em rodovias, os engenheiros, os estudiosos que projetam as estradas, chegaram à conclusão que você não vai correr risco de morte
até 110 quilômetros hora. Ou 80 quilômetros hora. Mas você ignora isso. Você dá de ombros. Você fecha os olhos para isso. E você então dentro do seu carro está a 200 quilômetros hora. O risco de morte é muito grande. Sim ou não? Sim ou não? Muito grande. Você não está valorizando a vida que Deus te deu. Mas não é diferente quando você tem uma notícia, é sabedor, é conhecedor, está bem informado de que o pecado vai te cobrar mais cedo ou mais tarde a paga. E nada menos do que a morte. Mas você ignora. Ah, mas é prazeroso. Ah, mas é o meu desejo. É o meu anseio. Ah, mas eu estou com muito desejo. Eu estou com muita vontade. Ah, mas é gostoso. Ah, mas é só um pouquinho. Ah, mas, meu irmão, na estrada, o seu risco de morte é altíssimo. Mas na vida espiritual, vai acontecer mesmo. Porque o salário do pecado é a morte. E isso não é fake. Não ignore isso. Isso é fato. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo, na sua carta aos Romanos capítulo 7, ele diz que eu conheço que transgredi porque existe a lei. Se não existisse a lei, não existiria o pecado. Olha o que Paulo agora está dizendo aos coríntios. Você sabe o que é aguilhão? Aguilhão é aquela ponta que se coloca numa lança, que se coloca numa vara. Se usava muito o aguilhão para tocar os bois, uma vara comprida, e na ponta da vara coloca-se uma ponta de lança, como se uma flecha, um dardo, que você fica espetando, fincando. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabe qual é o aguilhão do pecado? Que vai te espetar e fazer você sangrar até morrer, espiritualmente falando? A morte. E a força do pecado é a lei. Porque a partir do momento que eu e você transgredimos a lei, ignoramos a lei de Deus, passamos por cima da lei de Deus, passamos por cima da palavra de Deus, passamos por cima dos projetos de Deus, nós estamos nos colocando em morte. Quantos estão compreendendo? Eu e você não podemos ignorar essa notícia. Eu e você não podemos fechar os olhos para isso. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos achar que o pecado é apenas, isso não está acontecendo nada, não vai acontecer coisa nenhuma. Meu irmão, deixa eu dizer, olha o que o apóstolo Tiago fala no capítulo 1 da sua epístola, versículo 15. Que uma vez que, depois, havendo a concupiscência concebido, todo pecado começa na mente. É a seta que vem na sua mente. Alguém disse assim: cuidado com o que você pensa, porque com o que você pensa torna as suas palavras. Suas palavras tornam suas ações. Suas ações tornam o seu caráter. E o seu caráter torna o seu destino. Tudo começa na mente. A concupiscência, o desejo, o pensamento. Mas uma vez que essa concupiscência, olha o que o Tiago está dizendo, ela é concebida, ela desce para o coração, ela vai dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez sendo consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 15. Meu irmão, não esqueça nunca dessa notícia, porque ela não é falsa. O salário
do pecado é a morte. Não dê brecha para o pecado na sua vida. Não permita o pecado entrar na sua vida. Não permita o pecado entrar no seu coração. Quantos estão compreendendo isso? Ou você leva a sério essa notícia, ou você morre. Ainda em Tiago, agora capítulo 5, versículo 20, olha o que o apóstolo Tiago fala aqui, irmãos. Saiba que aquele que fizer converter, guarda essa palavra, converter. Nós vamos voltar nela mais à frente. Olha o que o apóstolo Tiago está dizendo, no capítulo 5 da sua epístola, versículo 20. Aquele que fizer converter do erro. Pecado é erro, irmãos? O sentido etimológico da palavra pecar é errar, errar o alvo. Então, olha, ele está dizendo, aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Meu Deus. Ou seja, uma vez que eu sou pecador, eu já estou morto. Uma vez que eu cometi qualquer delito, qualquer transgressão, eu já estou morto. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz, estando vós mortos, ele vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos por meio da fé. Se você é um pecador, você está morto, condenado à morte. E aqui o apóstolo Tiago está dizendo que se alguém fizer converter do erro do seu mau caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que morte é essa, irmãos? É a morte espiritual. A fake news que Satanás trouxe para o coração de Eva, divulgou no jardim do Éden, causou morte. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia falar com o homem, Deus tinha comunhão com o homem, com a sua criação. Depois do pecado deste homem, Deus expulsou o homem da sua presença. Deus expulsou o homem do jardim, mas Deus havia dito para eles, o dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, morrereis. Eles ignoraram a notícia, e eles caíram numa falsa notícia, foram induzidos ao erro, e no momento em que eles erraram, Adão, que representava toda a raça humana, inclusive eu e você, morreu. E nós ficamos separados da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos, separados, afastados, banidos da glória de Deus. Qualquer pessoa, hoje que você vê andando aí, que é pecadora, ou que tenha cometido um pecado, está espiritualmente morto. Por isso, meus amados, é que as pessoas não conseguem entender que o que elas fazem é errado, porque elas estão espiritualmente mortas. Os olhos espirituais estão entenebrecidos de trevas, cobertos de engano, cegos, não veem, não ouvem, para que se convertam e sejam salvos, diz o profeta Isaías. Quantos estão compreendendo? Ou você leva a sério essa notícia, porque ela não é fake, e toma uma postura contra o pecado, ou você vai continuar na morte,
E o meu medo e receio é que você adentre a eternidade separado de Deus. Ou seja, morto eternamente. Porque essa morte que o pecado cobra, a morte física é só uma simbologia dela. O pior está por vir depois da morte física, para aqueles que estão mortos no pecado. Olha o que diz Jesus lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 28, quando ele está falando, para alguns é parábola, para outros não, mas aquele momento que ele fala do rico e Lázaro, que existia um camarada muito rico e existia um mendigo chamado Lázaro e tal. Se você ler lá no capítulo 13, e então o rico foi para o inferno, foi para a morte eterna, ele ficou separado de Deus. E diz lá Jesus que o rico, lá no lugar de tormenta, de angústia, de dor, ergueu os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Bom, não vai dar para a gente entrar em questões escatológicas aqui, mas eu só quero dizer para você que o seio de Abraão simboliza o paraíso, o lugar de paz, o lugar de refrigério, de glória eterna. E ele viu ele no seio de Abraão. E Jesus diz lá no versículo 28, o seguinte, do capítulo 13: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes, olha irmãos que coisa, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Misericórdia. Meu irmão, notícia falsa não tem como encomendar a alma. Não adianta a água benta, não adianta a missa ou o culto do sétimo dia, não adianta orar pelas almas. Você tem que resolver o problema do pecado agora e aqui, porque se você não resolver o problema do pecado aqui, você vai continuar eternamente com ele. E o problema do pecado é que ele nos mata espiritualmente, ele tira a vida eterna de nós, ele nos separa eternamente de Deus. Alguém já disse com muita precisão e sabedoria: o inferno só é inferno porque a presença de Deus não está lá. Inferno, meu irmão, é saber que a pessoa estará eternamente separada de Deus. E aí o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz o quê? Diz lá: as vossas transgressões, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus. Ouça, isso não é fake, isso é fato. Isso não é história da carochinha. Meu irmão, isso aqui não é briga política. Isso é fato, isso é a notícia verídica, está nos anais das Escrituras, está aqui nas páginas sagradas da palavra de Deus. As vossas iniquidades, as vossas transgressões separam vocês de Deus, de maneira que Ele não possa ouvi-los. Está lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Você precisa de tomar uma posição com relação ao pecado aqui. Porque esse pecado vai te cobrar. E é a morte. Diga, eu estou compreendendo. Glória a Deus. Eu sou pecador. Você é pecador. Estávamos condenados à morte. Pastor, percebi que o senhor mudou o verbo para o passado. Estávamos condenados à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Irmãos, entremos na segunda notícia, que também não é fake.
Mas o problema é que Satanás, estrategicamente, sutilmente, quando ele não me faz crer na notícia número 1, automaticamente eu não creio na notícia número 2. Quando eu penso, porque infelizmente, irmãos, o diabo criou uma notícia, uma fake news dos nossos tempos, que é assim: eu sou pecador mesmo, mas Deus me ama. Não, que é isso? Você acha que Deus vai te lançar para o inferno? Você acha que Deus vai lançar alguém no inferno? Deus te ama, cara. Deus sabe como que você é. Deus sabe. Ele sabe que você é fraco. Ele sabe que você é pó. Olha a fake news, irmãos. Há uma falsa notícia no meio de verdades. A falsa notícia dessas falas é que Deus vai fica tranquilo aí do jeito que você está, não preocupa de mudar não preocupa de largar o pecado não preocupa de andar na lei de Deus, de guardar a palavra de Deus, de caminhar nos propósitos de Deus não, porque Deus não vai te lançar no inferno. Sim, Deus não vai te lançar no inferno, é o diabo que vai te levar para o inferno. Você já está no inferno, eu já estava no inferno. Qualquer um de nós que tivemos um encontro com Cristo, já estávamos no inferno. Mas enquanto aqui estamos, nós podemos abraçar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a história pode mudar. Aleluias! Se temos que acreditar que o nosso pecado nos traz a morte, como uma recompensa, como uma paga, como um salário, precisamos acreditar também que Deus pode mudar essa situação terrível e nos oferecer a vida em vez da morte, por meio do seu amado Filho, Jesus, o Cristo. Pastor, o que eu devo fazer então? Olha, eu tenho para você, olha que notícia boa. Deus é tão maravilhoso que Ele não faz aquela pergunta para nós assim: eu tenho 2 notícias para você, uma ruim e uma boa, qual que você quer primeiro? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, traz 2 notícias que não são fakes, mas ele fala a ruim primeiro. O salário do pecado é a morte. Ai meu Deus, irmão, mas eu tenho uma notícia boa. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado, você precisa crer nisso. Você precisa crer nesta verdade, neste fato. Jesus quer e pode te libertar do poder do pecado. Jesus quer e pode te fazer uma nova criatura. Jesus pode e quer te resgatar das trevas. Jesus quer e pode te fazer uma nova criação. Aleluia! O que você precisa fazer? Crer nessa notícia. O que você precisa fazer? Crer. E qual é o maior sinal da sua crença? Quando você acredita nessas notícias? Arrependimento. Arrependimento. Lembra que eu disse para você no texto de Tiago, para você guardar a palavra converter? Qualquer um aqui que dirige, que estudou as leis de trânsito, sabe que existe uma placa chamada conversão. Quando você descobre que está no caminho errado, quando você descobre que o GPS errou e te mandou para o lado errado, ou quando você descobre que entrou na rua errada,
a primeira coisa que você mais anseia para não ficar perdendo tempo, para não queimar gasolina, para não rodar quilômetros e quilômetros, é um retorno. Sim ou não, querido? Quando você acredita que essas notícias não são fakes, mas são fatos, a coisa que você mais anseia é um retorno. Tem uma notícia para você: retorne, porque o seu Deus está de braços abertos, te aguardando retornar. Sim, isso é uma verdade. Procure depressa converter, procura depressa mudar de direção, porque a palavra arrependimento significa isso. A palavra arrependimento significa mudar de direção, converter. Por isso Tiago diz: qualquer que fizer converter um pecador de seu caminho, salvará da morte uma alma. Quando eu acredito que essas notícias não são fakes, eu então procuro me arrepender. Lá no capítulo 5 de Lucas, versículo 32, Jesus disse algo maravilhoso. Porque o inimigo joga na sua mente: não tem mais jeito para você. Olha, você chegou no fundo do poço, você está atolado na lama, você é um pecador contumaz, você é um pecador, não tem jeito. Olha, Jesus diz lá no capítulo 5, versículo 32 de Lucas: eu não vim chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores. Sabe por que Jesus veio, meu irmão? Porque eu e você somos pecadores. Ele está nos chamando ao arrependimento. Ele está dizendo: converta-se a mim, volte-se para mim, pare de olhar para o mundo, pare de olhar para os prazeres, pare de olhar para essa utopia que você acha que vai encontrar felicidade aí fora, você acha que vai encontrar paz aí fora, você acha que vai se sentir completo aí fora. Tire os olhos dessas coisas, converta-se a mim, volte-se para mim. Porque eu tenho vida eterna para te dar. Filho, você está no caminho da morte. Você está num caminho de colisão, de destruição, de bancarrota. Mas se você pegar o retorno, você vai encontrar Ele pronto para colocar vestes novas em você, sandálias nos seus pés, anel no seu dedo, e dar uma festa. Esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Então preste atenção nessa notícia: não é o fim. Por mais pecador que você seja, por mais pecador que eu seja, não é o fim. Há um dom, há uma dádiva, há uma bênção que Deus preparou para nós, que sabemos que se arrependermos e voltarmos para Ele, Ele nos dará a vida. Aleluias! Eu quero ler com você um texto que está em Atos. Eu preciso de ler esse texto com você em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando o apóstolo Paulo se despede da igreja de Éfeso, dos anciãos de Éfeso, e ali ele começa a dizer para eles que ele precisa ir para Roma e tudo mais, etc. Mas Paulo fala algo aqui, queridos, muito lindo, muito profundo, e eu queria ler com você esse texto. Por favor, não deixe a sua mente distrair. Você que está na live, não para tudo agora, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é a chave. Preste bem atenção no que está no capítulo 20 de Atos, versículo 20 e 21. O apóstolo Paulo diz assim: olha o que ele diz: não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e também de casa em casa. O que Paulo ensinava?
publicamente o que Paulo não se esquivou de ensinar. Preste atenção. Qual era o testemunho que Paulo dava ensinando? Versículo 21. Testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Ei, preste atenção, que coisa poderosa isso aqui. Pastor, eu sou um pecador. Eu estou condenado à morte eterna. Estou banido da presença de Deus. Estou longe de Deus. Eu sei que o pecado me separou de Deus. Mas, meu irmão, qual é o caminho da conversão? Qual é o caminho da volta? Arrependimento para com Deus. Eu sei que quando eu transgredi a lei de Deus, eu pequei contra Deus. Então eu preciso me arrepender. Eu preciso de me arrepender, eu preciso de mudar de direção. Eu preciso voltar-me para Deus. E crer. Olha que coisa linda. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Isso não é fake, isso é fato. Preste atenção, abra os seus ouvidos. Se você que está caminhando em direção contrária à lei de Deus, aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, se arrepender, se voltar, Jesus vai te acolher e vai te levar até o Pai. O que Paulo está querendo dizer é que se eu reconheço que pequei contra Deus, há um caminho de volta. Esse caminho tem nome, Jesus, o Cristo. Há um caminho de volta. Se eu creio, Ele abriu um caminho para eu e você voltar. E esse caminho se chama Jesus, o Cristo. Qualquer outra coisa é fake, qualquer outra coisa é falsa. A única maneira de me voltar para Deus é através de Jesus Cristo. Por isso Paulo está dizendo, arrependa-se com o que você fez contra Deus e creia em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Você compreende isso? Isso não é fake, meu irmão. Ah, não, eu sou religioso. Ah, não, eu sou da religião tal. Ah, não, eu sou membro da igreja tal. Meu irmão, isso não te leva a Deus. O que te leva a Deus é arrepender, é mudar de vida, é mudar de direção e tomar o caminho que se chama Jesus Cristo. O resto é fake. Não, gente, que bacana, toda religião leva a Deus, que bom você ter uma religião, que ótimo, toda religião é fake news, esta é falsa, a verdadeira é esta, arrepender-se para com Deus e crer em Jesus Cristo, seu Filho. Diga, eu estou compreendendo. Só há uma maneira de eu e você voltarmos para Deus. Em Cristo Jesus. Somente Ele pode de novo nos levar para Deus. E isso requer de você um arrependimento para com Deus e uma fé nele. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluias! A lei do Espírito de vida, em quem? Em Cristo Jesus. Não é na placa da sua igreja, não é nas suas obras, não é na sua caridade, não é, meu irmão, é em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Pedro escrevendo a sua epístola diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Sarados. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim o apóstolo Paulo: e quando vós estáveis mortos nos pecados
e na incircuncisão da vossa carne. Ele, Jesus Cristo, vos vivificou com ele, perdoando-vos todas as suas ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, na sua lei, aleluias, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Meu irmão, tudo pode mudar na sua vida, tudo pode mudar na minha vida, se você acreditar que essa notícia é verdadeira e andar nela, e abraçar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você precisa fazer isso, ter Jesus como aquele que vai te guiar pelo caminho, e é o seu caminho. Lá no madeiro, ele levou sobre ele os meus pecados e os seus pecados. Ele nos sarou, ele nos deu vida, e vida com abundância. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 10 e 11, ele fala assim: o ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele decidiu morrer no meu e no seu lugar. Ele decidiu levar sobre ele a sentença de morte. Se você crê nessa notícia verdadeira, a morte não mais terá poder sobre a sua vida, mas você receberá o dom da vida, a vida eterna. Você pensa que é numa religião? Você pensa que é nas boas obras de caridade? Você pensa que é algum santo que vai poder te dar a vida eterna? Tudo isso é fake news, é falso. O fato é que nós só podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Só Ele pode nos dar a vida, porque Ele é a vida. Aleluias. E eu quero caminhar para o final, lendo com você em 1 João capítulo 5. Eu amo esses versículos. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículos 11 e 12. Não tem como ser mais explícito, não tem como ser mais óbvio e mais claro do que João, quando escreve na sua carta, no capítulo 5, versículos 11 e 12, o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Aleluias! Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Uau! Deus me deu a vida eterna. Eu que estava condenado, eu tão pecador, Ele me deu a vida eterna. Esse é o testemunho. Como? Ele continua dizendo: esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você pode dar um aplauso a Ele aí, por favor? Obrigado, Jesus. Duas notícias que não são fakes, são fatos. O salário do pecado é a morte. Mas se você se arrepender, se você mudar de direção, se você se converter, se você se voltar, lembra que converter é voltar. Eu estou indo em direção errada, eu volta para Deus. Enquanto você está de costas para Deus, você não vê. E o diabo vai falando para você assim: Deus não te ama mais. Deus não quer nem saber de você, você é pecador demais. Enquanto você está de costas para Deus, você não vê. E o diabo fala na sua mente: é o seu fim, acabou. Ninguém vai te perdoar, nem Deus vai te perdoar. O que você faz, o que você fez é horrível, é terrível. Mas você está de costas para a verdade. Mas se você disser para o diabo: chega para trás de mim, Satanás, e você fala assim: eu vou voltar para a casa do Pai,
eu vou me voltar para o meu Deus, para o meu Criador, você vai ver que Ele mentiu o tempo todo. Porque quando você voltar para Ele, você vai encontrá-lo de braços abertos, dizendo assim: o meu amor por você é maior do que os seus pecados. O meu amor por você é maior do que os seus pecados. Eu vim para te dar vida, e vida com abundância. Que bom que você se arrependeu do caminho que estava e voltou para mim. Porque eu sou a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Tudo vai mudar, porque não é fake, é fato. Ele morreu por você para te dar vida e vida eterna. Fica de pé no seu lugar. Aleluias. Não é fake, meu irmão, é fato. Em Cristo Jesus, eu e você temos a vida eterna. Arrependa-se hoje, volta para Ele, porque Ele deixou o céu, Ele deixou a glória dEle, Ele deixou tudo para chamar pecadores ao arrependimento, para chamar a mim e a você ao arrependimento. Amém? Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse, eu queria que você agradecesse a Deus. Se você precisa se arrepender, arrependa hoje, meu irmão. Volta hoje para Ele, fala: Deus, eu abandono o pecado, eu abandono a morte, eu abandono a transgressão, eu abandono o engano que me faz errar, eu me volto para Ti, Senhor, eu me volto para a Tua presença, eu me volto para os Teus braços. Começa a orar, se você está bem, começa a orar para quem que esteja ouvindo essa mensagem e que precisa se arrepender hoje, que precisa se converter hoje, que precisa deixar as mentiras, as fake news do diabo e abraçar as verdades da Bíblia, que Deus verdadeiramente tem vida eterna, tem salvação para ele. Ora manalabaxaia canta lamanás teredelebasuri canta lamanás. Oh, aleluia.